Olá, ovelhas do Senhor, que a paz do Todo-Poderoso esteja na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Sabemos que a Bíblia é um poderoso instrumento de orientação espiritual, de orientação emocional e também nos trazendo uma excelente qualidade de saúde mental. A Bíblia é tão poderosa que ela entra até mesmo na área da medicina, podendo nos trazer conselhos, orientações que, após a sua aplicação em nosso ser interior, vemos os benefícios dessa relação saudável, extremamente saudável com Cristo Jesus. A mensagem de hoje, em que a Bíblia diz, eu vou trazer para vocês aqui o livro de Timóteo, em que eu preciso que você observe a importância desse livro, como é que ele está sendo atual em nossos dias. Vamos comigo, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o começo e o fim do capítulo 4. Olha, vê se você observa alguma semelhança com o que está acontecendo ao nosso redor. E diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Medite comigo. Vamos lá. Vamos agora, nós lemos do 1 ao 4, agora nós vamos ler 1 Timóteo 4, do 11 ao 16. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sei exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Agora vem os conselhos. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. E o 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, amados? Nós aprendemos no seminário que o livro, a carta a Timóteo, ele é uma carta pastoral, ele é uma carta destinada àquelas pessoas que amam o ministério, que querem seguir o ministério, tanto que ela é nos apresentada como uma epístola, como uma carta pastoral. Amém? Portanto, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele começa no capítulo 4, dizendo que nos últimos dias haveriam o quê? Doutrinas de demônios e alguns que iriam apostatar da fé. Mas como é que eu vou evitar a apostasia? Como é que eu vou evitar a doutrina de demônios? Você vai ver os últimos versículos que eu li do próprio capítulo 4, do 11 ao 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele está falando, persevera na doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Nós não podemos, em hipótese alguma,
ser levado por ventos de doutrina. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. Estamos vivendo uma ventania de doutrinas. Eu vou explicar aqui em rápidas palavras aonde você vai colocar a sua fé. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o Senhor. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada que foi feito existiria. Ele é o enviado do Deus Pai de Abraão, Isaque e Jacó, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar pela madrugada de domingo e vencer a morte. Evangelho de João, o Evangelho de João nos diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Tem doutrinas hoje negando tudo isso que eu já falei aqui. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus fala: todo o poder me foi me dado nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a autoridade, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para sempre. Estamos tendo ventos de doutrina que estão tirando o que Deus tem como atributo, ao qual pertence também a Jesus Cristo. Doutrinas que negam a existência do Espírito Santo, doutrinas que endeusam o sábado. Eu preciso guardar o sábado. Ai meu Deus, se eu não guardar o sábado, isso é falácia, isso não está na Bíblia. Isso são as doutrinas feitas por homens. Isso são doutrinas por pessoas que têm comichão nos ouvidos. A Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum momento ela fala que é fundamental guardar o sábado. Tem religiões hoje dizendo que se você não guardar o sábado, você não está selado, você não tem o selo da redenção. O selo da redenção na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você vê lá no Novo Testamento que fomos selados pelo Espírito. Portanto, meus amados, fique atento. É importante a leitura bíblica, é importante as orações que fazemos diariamente, mas tão importante quanto a oração, eu preciso saber dos argumentos bíblicos. Eu preciso argumentar no meu espírito com o Espírito Santo de Deus para que eu preste a Deus um culto racional. A Bíblia fala em culto racional. Amém? A Bíblia, de forma nenhuma, na pessoa do Espírito Santo, vai te agredir mentalmente. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir para que você conheça a verdade. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos sendo novamente inundados por doutrinas de demônios em que colocam no púlpito um segundo livro. Várias religiões que muitos pensam que são igrejas evangélicas, têm cara de evangélico, fala como evangélico, anda com a Bíblia na mão, mas não tem parte com a palavra de Deus. Lembra que já falamos que eu não posso acrescentar um tio à palavra? Se você acrescentar um tio, o Espírito Santo de Deus não tem parte, não tem comunhão com aquela colocação. Eu não quero te trazer confusão, eu quero te trazer instrução. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém, amados? Portanto, meus amados irmãos em Cristo, quando Paulo manda essa carta para Timóteo, ele fala para Timóteo para poder suportar as apostasias e os ouvidos que estão sendo dados a espíritos enganadores. O que ele fala? Persevera nas doutrinas, perseverar naquilo que você aprendeu, que Jesus Cristo é o Senhor. E ele ainda fala aqui no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muitos irmãos hoje em dia não querem ouvir doutrina, não querem ouvir as orientações teológicas.
Aí vem um vento de qualquer lado, ele consegue ser enganado e ser levado na forma de um encantamento. Ai, que organização, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas depois que a arapuca está fechada, é um aprisionamento espiritual terrível. Nós temos observado e visto isso. Mas, meus amados, vamos seguir a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus. Tudo concentrado, tudo em Cristo Jesus. A pregação do cristianismo, presta bem atenção agora, para você ter uma vida espiritual saudável. A pregação do cristianismo, ela é cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus. Tudo converge para Jesus. Tudo culmina em Jesus. Jesus é o centro de tudo. Por isso que ele morreu, ressuscitou, venceu a morte e disse e falou em Mateus 28: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém, amados? Que você tenha um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa. Agradeça a Deus pela revelação bíblica, pelo Espírito que está falando com você, te dando norte, te dando uma orientação, te dando uma direção. Isso não tem preço. Como é bom ser conduzido pela palavra. Receba as bênçãos nesse dia. E a mesma unção que me invadiu, inundou o meu ser aos 19 anos de idade, eu profetizo sobre a sua vida agora. Receba esse bálsamo, receba esse refrigério, receba a condução do Espírito Santo. Vamos orar? Deus amado Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo poder que há neste nome, que é sobre todo nome. Deus, derrama o teu poder sobre as nossas vidas, dá-nos a tua direção, faça-nos, Senhor Deus, entender a sã doutrina bíblica, receber a orientação vinda do alto por intermédio do teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor Deus, da apostasia dos últimos dias, livra-nos, Senhor Deus, das doutrinas de demônios e dos ouvidos que têm comichão ensinando doutrinas de homens fraudulentos, com aparência até mesmo de sabedoria e santidade, porém é maligna, é terrena e é diabólica. Dá-nos o teu esclarecimento, dá-nos a tua condução nesse dia. Faz, Senhor Deus, um milagre. Derrama, Deus, a tua bênção, um milagre nesse dia, nas ovelhas aqui que estão orando comigo. Dá uma prova que tu és o nosso Deus. Dá uma prova que o Senhor está presente neste culto, nesta oração, nesta pregação. Deus, desfaça todo o mal, todo o laço, toda a seta, toda a lança forjada contra a nossa igreja, contra nossos familiares, contra a nossa parentela. Nós jogamos por terra toda a seta. Em nome de Jesus, caia por terra. Amém, amém e amém. Amém, amados? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as vossas mentes, a minha mente e os vossos corações e o meu coração em Cristo Jesus. A paz do Todo-Poderoso seja com todos. Amém.